Muito boa noite a todos, muito obrigada por estarem aqui. Gosto tanto, tanto de estar com vocês aqui a poder eh, falar das minhas brincadeiras e das maneiras que eu descobri para estar viva de uma maneira mais agradável. E acho que a primeira lição do Body Brain, para mim, é muito a coisa do próprio nome, Body Brain, né? Ser uma coisa junto e não separada. Tá? Então, a priori, a gente está a trabalhar dentro de um contexto em que a nossa cabeça domina a nossa vida. Né? É cabeça e pontas dos dedos, a maior parte das vezes. Mesmo pessoas que andam para cá e para lá usam principalmente a cabeça. E muitas vezes o corpo fica sujeito a tensões e a posturas e a condições que são extremamente malignas em si mesmas. Né? Portanto, tem toda uma maneira de viver que tem a ver com o nosso dia a dia, que tem a ver com o nosso sedentarismo, que tem a ver com o nosso stress, que já são, e que tem a ver basicamente com o excesso de uso do hemisfério esquerdo, portanto, do hemisfério racional, e da falta de uso do hemisfério direito do cérebro, que é o hemisfério sensível. Tá? Então, quando eu uh, uh, estico a mão e toco numa fruta, né, primeiro eu sinto a textura da fruta, a temperatura da fruta. Depois é que eu penso, é uma maçã, ou é uma uva, não é? Portanto, parece que há uma coisa anterior à nossa mente, uma coisa anterior à designação e à palavra e ao entendimento verbal, tá? Até porque nós perdemos a raiz da nossa língua. Né? Se a gente pensar, por exemplo, que as letras do sânscrito que descrevem, por exemplo, um meridiano tem uma terminação, esse meridiano tem uma terminação que é igual àquela letra do sânscrito. A pessoa até fica, espera lá, deixa cá pensar um bocadinho sobre isto, não é? Portanto, nós perdemos a raiz semântica, o entendimento do uso da palavra, isso também nos tirou do nosso corpo, tá? Então, aprisionámos-nos. Eu costumo dizer que se o corpo estiver numa medida nascentista, a cabeça é 1/8 do corpo. Então, se a gente imaginar um edifício de 8 andares, que é o nosso edifício, a nossa casa, nesses 8 andares nós habitamos o último andar, né? Porque passamos a maior parte do tempo na cabeça. Né? E digamos que essa cabeça tem, sei lá, 10 cômodos, 10 assoalhadas. Tá? E a gente utiliza o quê? 3, 4, 2, uma assoalhada. Né? Isto é uma maneira antiga de explicar, né? Hoje em dia, eu também já faço isso há muito tempo. Vamos supor, a gente ocupa a casa toda, mas com pouca luz, tá? A gente teria a possibilidade de ligar 1000 lâmpadas, mas a gente só liga 10, ou 20, ou 100, naqueles casos brilhantes, né? Mas nós, com a nossa condição humana, teríamos uma condição de viver esses potenciais e de despertar aquilo que no Tai Chi Chuan, muitas vezes, depois de anos de uma prática de artes marciais, a pessoa desperta um poder especial. E não só das artes marciais, da dança, de qualquer prática que a pessoa faça ao longo de muitos anos, desenvolve algum superpoder. Tá? Então, isso é um outro lado, e superpoderes assim, vamos supor. O mestre Yang, a habilidade dele era do fogo. Então, podia passar, sei lá, um caminhão em cima dele, não lhe acontecia nada. Tá? Então, ele foi para os Estados Unidos morar e lá, para ganhar dinheiro, ele lá fazia o show de ser atropelado e não lhe acontecia nada. Tá? Só que essas coisas não são para serem demonstradas, elas são para ser usadas em momentos específicos. Então lá aconteceu que um dia o homem foi atropelado e foi atropelado mesmo. Né?
porque nós não podemos viver na tração às quatro rodas. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, por exemplo, um show daqueles do Shaolin. Já viram do Shaolin? Alguém aqui? Pronto, eles fazem coisas extraordinárias. Por exemplo, espetam um homem em 5 lanças e põem-no no ar, espetado nas lanças. Põem uma coisa cheia de pregos na barriga do outro e bomba, dão-lhe uma martelada. Coisas assim que qualquer um de nós, adeus à família, adeus aos amigos, não, para eles é normal, tá? Porquê? Porque eles fazem essa tração às quatro rodas. Então é muito frequente tu veres eles fazerem, ativar o Ki, é o chamado Ki, então eles dão assim uma subidinha, né, em que tu sentes o circuito deles a funcionar de outra maneira, e depois no fim do exercício eles liberam, a mão mesmo vai para baixo e abre. Portanto, por exemplo, quando um exercício é muito difícil, ficam 2 ou 3 ali ao lado só a segurar a energia para aquele lá que vai fazer o exercício. Então, se a gente estivesse numa aula normal de Body Brain, eu agora, neste momento, estava a pedir-vos para fazerem uma série de coisas, sei lá, como por exemplo, levantarem uma pessoa com 4 dedos, coisas assim que parecem super Shaolin e que são super normais quando nós estamos com nossas energias ativadas da maneira correta. Portanto, Body Brain, na verdade, é um resgate da maneira correta de usar o corpo e de se estar dentro desse corpo, tá? Porque há muitas maneiras de a gente estar no nosso corpo. Então, uma das primeiras propostas do Body Brain é a reposturação. E no Body Brain a gente considera que há 3 patamares. O primeiro patamar é a sola dos pés. O segundo patamar é, digamos, o equador do nosso corpo, que é a nossa cintura, tá? E o terceiro patamar, que é aqui a parte do pescoço, tá? Que vocês já imaginaram que aqui nestes, sei lá, 10 centímetros, corre tudo, tudo, né? O ar, a irrigação do cérebro, a comida que a gente come, quer dizer, realmente o pescoço é um lugar fundamental. E se a gente estivesse a fazer uma aula de Body Brain 2, eu hoje estaria a trabalhar com os exercícios, que são alongamentos de pescoço, tá? Com exercícios de olhos, tá? Com talvez um bocadinho de EFT, ou uma coisa que é o tapping, né? Para vocês saberem quais são as terminações dos meridianos e como trabalhar de uma maneira mais imediata, principalmente com stress pós-traumático, coisas assim que saem um bocado do nosso controle, mas a gente pode fazer isso uma outra vez, porque é muito simples. Eu até tenho um curso que eu vos posso dar, o curso do criador do EFT, é uma raridade, é tipo aquele carro de 1900 e troca o passo. Então, com o primeiro patamar. Então, e depois há estes princípios. O que é o Body Brain? O Body Brain é um modo, é, são movimentos, né? Respirações e imaginações que nos permitem ter um acesso direto, um contato direto com o nosso inconsciente ou com o nosso supraconsciente, enfim, com uma parte de nós. Olha, Assunção, boas noites. Uma que nos permitem ter uma consciência que de algum modo é alterada, mas que a gente já experimentou algumas vezes na vida, tá? E que se expressa de 1000 maneiras. Então a primeira coisa que a gente faria era trabalhar com a tal bolinha, ou com o bastão. Eu até trouxe aqui um bastão, olha. Deveriam arranjar um bastão de enxada, tá? Porque o de enxada é bom para fazer automassagem, tá? E é mais duro que a bolinha de ténis, que eu também tenho aqui,
A bolinha é muito boa também, mas é mais mole. Portanto, é para, pronto, talvez começar com a bolinha e depois avançar para uma coisa mais a sério, que simplesmente a massagem que eu ensinei da outra vez, que é uma massagem na sola do pé, é põe-se o bastão no pé e depois o pé fica assim, a fazer massagem. Só que aí entra a técnica do body brain, que é a gente usa a mente no corpo, então a cabeça fica completamente focada, digamos, naquele lugar que está a Temos que ser eu não posso trabalhado. meter gás, pá. What? Olha, Assunção, desliga lá o seu coice, se faz favor. está Meu coice bem. está ligado, não é? Obrigado. Era a Assunção, não era? Imagino, não interessa. Estamos a falar de como fazer essa massagem, né? Então, focar a mente no corpo, a mente não serve para mais nada naquele momento, senão para ficar completamente naquele lugar que é como se fosse entre a caneta e o papel. A caneta é o pé e o papel é o bastão. Estão a perceber que isto é tão diferente de explicar na teoria? Portanto, se não tiverem a entender, perguntem-me, tá? Então, expirando a dor, que é a terceira coisa. Usa o peso, não usa a força. Portanto, o seu próprio peso é que massageia o corpo. Expira a dor e foca. Então, usando estes três níveis constantemente, quando a pessoa menos percebe, o corpo abre-se. E assim, para já aparece com uma outra condição de consciência e de energético, tá? E acontece de uma maneira, não é porque a gente quer, não é porque eu vou ensinar uma pessoa faça isto, 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 porque é tão importante estar junto. Porque às vezes olhando, estando na aula junto, dá para ver onde é que a pessoa está a aprender, né? Então o corpo é como se fosse um sistema de energia e a gente tem lugares, é como se fosse, não, é mesmo, e a gente tem lugares onde bloqueia a passagem dessa energia. Então, utilizando este tipo de técnica de automassagem, mas com foco e respiração, estás a criar uma dimensão, uma saída para aquela dor, não é? Porque a gente imagina que a dor ali é uma aliada. A dor é uma quantidade de energia muito grande que está ali congelada, o bloqueio, não é? No bloqueio, a energia está ali toda congelada. Não é que não há energia, há energia demais. Mas qual é a nossa tendência? É ir lá e bimba, partir aquilo tudo aos pedaços. Não! A gente tem que aquecer, derreter o bloqueio, começando pelas extremidades e abrindo passagem para aquela energia passar, tá? Então, isto assim, eu estou a falar isto em termos de exercícios, mas a gente usa isto para a vida toda, assim, para todos os outros aspectos da vida. Se a gente conseguir aprender no corpo a ser a favor e não contra, a usar o peso e não a força, a focar naquilo que está a fazer e a abrir ou para receber imagens que estejam ali guardadas, ou para libertá-las e permitir que outras imagens circulem ali e outras energias circulem aí. Porque o problema realmente é sempre. Né? Tudo é movimento. Sim, sem querer pôr ninguém em pânico, nós estamos sempre em movimento, né? Fora todas as partículas que estão constantemente em movimento e a nossa respiração e os líquidos do nosso corpo, nós estamos num pedaço de terra que está em movimento sobre si mesmo, em movimento sobre o Sol, em movimento numa galáxia. Eu não sei como é que a gente está aqui. Foi muita sorte, pá. Temos que aproveitar, né? E temos que aproveitar seguindo esse modelo da natureza e parando de querer tudo fixo e perfeito e ridiculamente uh, bloqueado, né? Portanto, o segundo patamar. Entretanto, quem for fazer essa massagem no pé, termina de fazer a massagem no pé
e chuta, chuta como se fosse um chicote, fazendo assim, tá? Não é com força, isto é muito complicado. Um dia eu vou fazer uma aula com o corpo inteiro para vos mostrar. E depois, entre a tíbia e o perónio, ou seja, aqui na perna, entre um ossinho e o outro, há uma risquinha que dói muito. Ponham lá o dedo e apertem assim, aqui. Ó Nazaré, Ah, eu já tive o privilégio de fazer isso contigo, pois já sim, senhor, é fiz verdade. 2 vezes, e depois Pronto, isto eu estou continuei a em fazer a casa. posição errada, o Sérgio bem que está a falar, a gente já fez. Isto é feito assim, né? Com o pé no chão, o que abre são as costas, as costas estão relaxadas, o que abre é a coxa. Enfim, não interessa. Aberto esse lateral, vocês estão a abrir o caminho para o que fizeram no pé, para o resto do corpo. E só esse exercício já dá, assim, muita. eh, eu até vou dizer que é muita consciência, tá? Porque é brutal o que o corpo tem para nos ensinar, tá? Depois chegamos aqui ao segundo patamar, não adianta, é à base da imaginação. O segundo patamar é a cintura. Então, vocês têm que imaginar um 8, tá? Que é o movimento eh, eh, de harmonização do Equador, tá? E para isso eu costumo dar o exercício do que eu chamo waiting for the bus, que é a pessoa que está à espera do autocarro e o autocarro nunca mais vem, não é? Então está assim numa perna e depois vai para a outra, né? Então vai para uma perna e vai para a outra. Sabem o que eu estou a dizer ou não? Portanto, se a gente pesquisar em cima dessa, estar numa perna, estar na outra, usando os joelhos têm que estar flexíveis, tá? Porque os joelhos são os amortecedores. Eles deveriam estar sempre semiflexionados, porque quando eles estão hirtos e rígidos, a queda é muito perigosa. Mas se eles estão semi-flexionados, as quedas são tranquilas, tá? E então, por exemplo, enquanto o homem ocidental anda com o peito fora e com todo assim, tipo, é só tudo, não é? E torna-se extremamente vulnerável em baixo. O oriental não, o oriental ele guarda, né? Ele tem ele primeiro vai para a barriga, né? Eu rio-me sempre porque a primeira vez que eu ensinei isto em grande escala foi para os modelos da Elite e depois para os modelos da Ford. Foi, foi muito doido, né? Que era o meu curso que se chamava Em Busca da Beleza Interior. Mas olha, eles ficaram mais lindos do que os outros. Só que passa por essa destruição, né? Tipo, está tudo mal, vamos partir isto tudo, porque a ideia, no fim, é que a pessoa fique como se estivesse pendurada pela cabeça e assim, tipo, marionete, tudo soltinho, as articulações abertas, os músculos alongados, tá? A planta da perna aberta, quer dizer, se está tudo aberto, os chakras estão abertos e está tudo aberto. E uma das maneiras de conectar, por exemplo, as pessoas agora têm muitos ataques de pânico e coisas assim. Então o que é que têm que fazer? Vão andar, ou vão lavar louça, ou vão limpar alguma coisa, tá? Mas atentos à respiração e, por exemplo, no caminhar é muito bom porque enquanto a pessoa caminha, tantas coisas podem acontecer. A pessoa pode perceber de que maneira é que pisa, com que parte do pé é que pisa. Hum, isso já mostra muita coisa sobre si mesma. Há uma pessoa que anda só nas pontas dos pés, né? Ou que dá passos pequeninos, ou que dá grandes passos, ou que anda com as pernas abertas, ou anda com os pés para dentro, não é? Cada passo. Olha, eu tinha alunos meus que eu trabalhei muito com atores. Eu tinha um monte de atores que eu reconhecia pelos pés.
quando eles punham os personagens em palco e não me diziam o que é que estavam a fazer. E eu reconhecia-os pelos pés. Não é muito lisonjeador para eles, que deveriam ter pés diferentes para cada personagem, mas pronto. Mas pelos pés é uma coisa assim, a maneira como a pessoa pisa. A maneira como a pessoa pisa depois determina todo o resto da sua postura. Porque nós somos uma espécie de um saco cheio de água. 70%, 80% do nosso corpo é líquido, é como o nosso planeta. Tá? Portanto, se uma pessoa está com os tais fizinhos a puxar aqui por cima e com as articulações abertas, os músculos alongados, digamos, consciência do osso, né, e do apoio, claro, pá, ninguém nos segura, né? E aí pode entrar e sair digamos, como eu chamo de atração às quatro rodas, né? Porque aumenta, já aumenta a criatividade, aumenta a facilidade de meditar, aumenta a capacidade de cura, aumenta a capacidade de comunicação, aumenta a certeza interior, aumenta a sensibilidade psíquica, a telepatia, os cheiros. Aliás, a gente pode fazer um exercício tipo já o mais básico de todos para vocês perceberem como a mais simples coisa afeta profundamente. Então vá, agora desafios já, porque também já estou aqui a falar há que tempos. Vamos já fazer uma coisa, depois se quiserem fazem umas perguntas, ok? Então vá, primeiro espreguiçar. Ai, e quando espreguiça é bom fazer barulho, tá? Porque não é à toa que não nos deixam gemer. Gemer é muito importante. Isso. Só para fechar mais a ideia, depois as articulações a gente trabalha com círculos, tá? Tudo o que se faz para um lado tem que se fazer para o outro, tudo o que se faz de um lado tem que se fazer do outro, e a pessoa vai ganhando uma consciência do interno, do externo, enfim, um dia quando a gente puder, ou um dia eu vou lá para o espaço e monto o computador, o telemóvel, e vocês na vossa casa e eu lá, porque eu aqui em casa não tenho espaço. E eu dou a aula para vocês experimentarem mesmo na vossa própria casa. Mas agora, então, vamos fazer uma meditação muito simples, que eu chamo de chuva de luz, e que pode ser usada ou para aumentar a energia, ou para harmonizar a energia, enfim, para várias coisas, tá? Vocês vão ver que podem usar isso para N coisas, é como um comprimido, tá? Comprimido que se adapta à nossa necessidade. Um, ok. Só mais uma coisa que eu quero dizer. Há muita gente que faz, quando faz estas viagens guiadas, fala de uma maneira muito hipnótica e blá, blá, blá. Eu não sou assim. Eu sou um desafio para a vossa cabeça. Quando ela acha que é para ir para aqui, é para ir para ali. Então venham comigo, porque é melhor do que ir hipnotizado. Sigam a corrente, ok? Alright, então dito isto, todo mundo espreguiçado, senta direitinho, nós no rabo temos os isquios, que são uns ossinhos nas nádegas. Então tentar sentar sobre os isquios e como se tivesse um fio a puxar, como se fôssemos fantoches que estamos pendurados. E respira profundamente com a barriga, deixando sair todo o ar velho e toda a energia velha e trazendo ar novo e energia nova. Deixa o ar entrar no seu corpo, tirando o ar velho na expiração e trazendo ar novo na inspiração para cada lugarzinho, mas principalmente a partir da barriga, como uma onda do mar. Respira profundamente, imagina uma chuva de luz a cair sobre a sua cabeça, uma chuva que
toca na sua pele e penetra suave e profundamente no seu corpo cabeludo, no seu cérebro, limpando, energizando, curando cada parte do teu cérebro. Respire profundamente e permita que essa água líquida mergulhe nos olhos, nos ouvidos. E escorra pelo pescoço, abrindo caminho, limpando por dentro, por fora, eliminando todos os bloqueios. Permita que essa água escorra pelos ombros, peito, costas, braços e mãos. Respire profundamente e permita que a luz inunde todo o seu peito, costas, abdômen, cada órgão, cada célula, cada osso. Respire profundamente e permita que a luz vá aos cantinhos mais escuros, iluminando, curando. Nádegas, ânus, sexo, virilhas, pernas, joelhos, pés. E aumente com a sua respiração a quantidade de luz, permitindo que ela circule através do seu corpo inteiro, limpando profundamente o seu corpo. Chuva de luz. Respire profundamente. Guardando a memória da experiência e todos os benefícios que ela lhe trouxe. Quando quiser, comece a mexer os dedos das mãos. Pode esfregar as mãos. Quem está com a boca doce? Ou com a saliva fluida? Alguém? Olha, isso chama-se elixir dourado. E isso é um agradecimento que o corpo faz por uma niquinha de atenção. Imagina, se vocês derem atenção a sério, o que é que vos acontece? Tá? Agora, olhem à vossa volta. Sentem alguma diferença? Em termos da visão, em termos da audição? Sim ou não? Clareou um pouco? Sim, está mais clara a visão e a audição. Olha, eu fui um pouco sacana, né? Porque eu pensei, vou fazer isto em 1 minuto, não consegui, demorei 3. Mas era mesmo para vos provar que vocês podem fazer isto assim. Não é preciso tirar meia hora. Se tiverem meia hora, melhor. Se eu tiver 5 minutos, 10 minutos, os benefícios então tornam-se muito mais evidentes. Tá? Mas eu venho de uma escola em que o importante é haver esse transbordamento. E às vezes esse transbordamento só precisa de uns segundos, só precisa de um instante. Só que é preciso trabalhar todo o redor para que esse instante aconteça. Tá? Então, apenas com um bocadinho de respiração e com um bocadinho de imaginação, olha quão longe a gente consegue ir. Não é? Portanto, eu acho que o Body Brain, mais do que tudo, é uma atitude que a gente pode ter, uma atitude de curiosidade e de respeito também, né? Porque nós temos um corpo com tantas possibilidades. Este corpo, dizem os budistas, que para a gente conseguir nascer humanos, temos que é tão difícil quanto uma tartaruga que só a cada 100 anos que vem à superfície, que está a nadar no mar, e a cada 100 anos vem à superfície, nesse momento que ela vem à superfície, meter a cabeça numa boia que está lá a boiar. Eles dizem que renascer humano é tão difícil quanto isso.
Só até ficar a pensar, né? Deixa-me cá pensar. Depois, o próximo para a semana, eu pergunto se vocês entenderam. Mas estas coisas que desafiam a maneira normal de pensar, a maneira normal de estar, a maneira normal de respirar, tá? Então explorar estes 3 níveis da respiração, perceber em que parte do corpo está a tua respiração, está muito alta ou está profunda, está na barriga. Eu consigo controlar muitas coisas na minha vida, inclusivamente o cansaço, o sono, o medo, através da respiração, a ansiedade. Quanto mais alta a respiração está, mais ansiosa a pessoa está. Tá? Outra coisa também, muito importante para vocês que já trabalham com pessoas, quando estão a atender, é muito importante ligar a nossa respiração à respiração da pessoa que a gente está a atender, principalmente quando é massagens, polarizações, coisas desse tipo, né? Então, fazer o raporte logo, unindo a nossa respiração à daquela pessoa, que é simples, né? A pessoa inspira, tu inspiras, expira, às vezes não dá porque às vezes a gente tem ritmos muito diferentes, né? Mas a respiração é tão forte quanto isso, tá? Cria um rapport logo imediato. É impressionante. Os terapeutas têm muitos truques, né? Para fazerem raportes imediatos, às vezes não tem como não ter, né? Porque aquela pessoa pode estar muito danificada, pode estar muito magoada, né? É como aos enfermeiros, né, Ana? Ninguém diz assim, olha aqui a agulha que eu tenho aqui para lhe espetar. Não. Né? Eles sabem fazer isso de outra Eu maneira. calo muito caladinha. Tu espetas e depois dizes, já passou, né? Ok, então vá. Perguntas. Eu tenho uma coisa para te perguntar, Nazaré. Quando tu É falas. super incompleta esta palestra, tá? Super. É uma vergonha de incompleta. Mas é melhor eu dar-vos isto do que entupir-vos também, né? Eu depois, Fazer depois mais já uns, ensino ainda antes de vos largar. Diz lá, Sérgio. podes fazer mais uns exercícios, Sim, eu principalmente já quando. dou mais uns exercícios para vocês. Boa. Eu ia te perguntar uma coisa. Quando tu falas de dor, quando fazes o exercício, e isso foi uma coisa que na altura por acaso não te perguntei, a dor é física ou tu tens o acesso à dor emocional? Ou Tens, na dor física trabalhas o emocional, é isso? exatamente. Em Então, geral, esses bloqueios têm sempre uma raiz emocional. ok, Pode estar ok. muito antiga, hein? Pode não estar assim facilmente acessível. Mas, por exemplo, um bom terapeuta corporal, quando trabalha no teu corpo, ele vê quais as partes que estão magoadas e dependendo, assim, eu por acaso não consigo saber qual a idade em que isso aconteceu, a não ser que venha uma imagem. Mas eu conheço uma lá no Brasil que uma vez, sei lá, ela dizia, aos tantos anos de idade aconteceu tal coisa, porque no seu osso da perna está uma marca lá. Então está tudo, né? Para quem sabe ler. Eu sei ler muita coisa no corpo, mas essa coisa que aconteceu com tal idade, não. Pois. Mas se, por exemplo, não sentes dor física nenhuma, isso pode acontecer. Tu podes estar insensível, não sentir dor não é bom. É melhor sentir dor do que não sentir dores. Uhum. Tá? O que o Body Brain te ensina é a conectar, tá? Então, eventualmente, tu podes passar da insensibilidade para a dor e da dor para a liberação da dor. Mas Ok. dificilmente tu não tens dores, porque a dor, por mais que a gente queira negar isso, faz parte da vida. É, digamos, uma condição desta vida, nesta dimensão, como a gente conhece. Sabes? Basta não, sei lá, estar 2 dias sem ir à casa de banho. Ou basta, por exemplo, eu estou aflita aqui do meu pulso porque o cão puxou não sei o quê, coisas simples, né? Certo. Coisas muito simples podem transformar completamente o teu dia a dia, né? Uma dor A de dor não tem que dentes, ter. um, Desculpa. A dor não tem que ter uma intensidade, certo? Ou seja, seja ela qual for.
É unicamente a sensação de desconforto, de dor, de Por que tu exemplo, quando depois tu estás a tiras. fazer a massagem no pé, vamos supor uma situação concreta, estás a fazer uma massagem no pé e não te dói nada, isso não é normal. A não ser que tu tenhas uma pessoa que vais para a praia, que andas descalço, que estás sempre com o pé todo vivo, entendes? Uma pessoa como nós, que veste sapatos, que está em casa, que não sei o quê, não, vai ter sempre dor. Agora, não é uma dor como uma dor má, uma dor de uma doença. É uma dor que alivia, é uma dor que cura. Ok, Principalmente se tu aplicas a expiração na hora da dor. Porque, em geral, nós somos ensinados a conter a dor. Então vem a dor e tu fazes, né? E prendes, né? Quando na verdade tu deves fazer ai e deixar sair, tá? ok. Portanto, quando eu estou a dar aula e eu estou, por exemplo, a fazer massagem e há lugares de dor, eu peço para a pessoa expirar a dor. Então, ela está a ajudar a dor, ela está a dor, vamos imaginar que é o tal bloqueio, né? É como se fosse uma água congelada que é preciso derreter. Tá? Então, há técnicas de derreter, trabalhando com as extremidades e de um modo circular, mas também mentalmente, oferecendo a tela para que aquele ponto de dor te mostre o que é que se passou. Né? E não é nada em comum que venha como se fosse um filme, né? Uma memória da situação que provocou aquela dor. Eu, por exemplo, esta semana tive este problema aqui no pulso e tive uma experiência diferente, que foi esta dor a levar-me para algum lugar, apesar de ser uma dor. O cão é que fez, perfeitamente mecânica, exterior, não tem nada a ver com a emoção. Obviamente que eu tenho aqui uma fragilidade, senão não teria magoado. Então, essa fragilidade está ligada, pelo que eu percebi hoje na acupuntura, ao coração e pulmão. Então é muito bom eu estar a mexer, estás a ver, sem querer o cão, não tem nada a ver com o assunto, está-me a levar a uma memória que eu ainda não sei o que é, provavelmente hoje à noite vou sonhar ou qualquer coisa assim, mas que já me estava a mostrar um caminho e que é como uma criança. A gente tem que ter o nosso corpo como uma criança, que a gente é que cuida. Já deu de comer, já dormiu, já tomou banho, quer um beijinho, dá cá para eu dar um beijinho, né? Então tem que cuidar do corpo e o corpo compensa. Olha o elixir dourado. Vocês sentiram e foi uma nequinha. Tá? Um dia onde fazer uma aula comigo, pá, é impressionante. A gente começa, sai vento pelo corpo, sabes? Está macio, macio. E a nossa sexualidade? A nossa sexualidade fica maravilhosa. Eu até estou com medo de recomeçar a fazer estes exercícios. E essa função? Então é isto. Então vamos fazer um bocadinho só para eu ensinar aqui esta parte do pescoço e ombro, que pode ser muito útil para vocês. Se vocês não tiverem bastão, aliás, na verdade, o ideal nem é este bastão, seria um bastão do tamanho dos meus dedos, assim, desta grossura e da minha altura. Isso seria o bastão certo para mim. Então, se um dia vocês tiverem a oportunidade de comprar o bastão certo para vocês, ele tem que ter esta largura de dedos, né? E ser da vossa altura. A ver, este aqui não, este aqui dá-me tudo. Mas já me resolve a vida, tá? Então, eu, por exemplo, se eu quero viajar ou qualquer coisa, eu posso ter um destes. Não quero levar bolinha, mas preciso de uma coisa para levar para a viagem, eu posso arranjar uma coisa mais pequenina, tá? Agora, se eu estou em casa e eu tenho a oportunidade de fazer a minha coisa, eu posso usar, por exemplo, para fazer massagem,
em mim mesma, em partes que eu não poderia fazer. Então, deixa-me ver como é que eu consigo mostrar isto. Portanto, nós temos um lado do pescoço e o outro lado do pescoço. Nada de no meio. Tá? No meio temos a cervical e não é para massagear no osso, é para massagear no músculo. Tá? Então, eu vou-me pôr de costas, não sei se calhar de costas é mais fácil para vocês verem. Eu pego um bastão. Não conseguem ver, pois não? Conseguem ver um bocadinho? É? Portanto, Dá para perceber. dá para perceber, né? Então pega assim, vem para cá, faz aqui, né? Enfiando bem lá para dentro, bem lá para cima, aqui para estas entradas da nuca, mas não em cima da cervical. É de um lado e do outro, tá? E depois eu quero vir aqui para baixo, tá? E eu posso massagear as minhas costas. Aqui a minha omoplata, que a omoplata é importantíssima. A omoplata é onde nós temos o olho do tigre. E é graças ao olho do tigre que nunca o herói é apanhado de surpresa, né? Porque parece que tem olhos na nuca, né? Os olhos do tigre estão nas nossas omoplatas e eles permitem-nos. Eles tornam-nos mais conscientes dos perigos que estão nas nossas costas. Então são muito bons para os tempos de hoje, tá? Então a gente pega no bastão e massageia tudo, expirando a dor, que é muito importante, não adianta estar aqui calada. Eu estou... Posso massagear o corpo inteiro, à frente e atrás. Agora, atenção a essa parte da cervical, tá? Encontrar maneira. Também é muito bom assim na cabeça. É sempre melhor quando outra pessoa. Eu prometo-vos que quando a gente puder encontrar-se, eu mesma vou fazer em vocês. Tá? Para vocês sentirem. Perguntas? No questions? Pois, se eu tivesse pedido para vocês trazerem bastão, né? Ninguém tem uma vassoura? Aí em casa, uma vassoura ou um pau assim que possa ir Pois buscar? era isso que eu ia perguntar. O que é que nós podemos substituir? A vassoura, sim, só indo buscar, mas é muito mais fina. Dói mais, mas tudo bem. Pelo menos É, vocês conseguiam. tirando o cabo, não é? Eu estou quase aqui a tirar a roupa, porque esta roupa está-me a atrapalhar. Estás por Com tua conta e certeza que risco. o meu curso se enchia. Outra coisa que o Body Brain faz é esses disparates de rir. Eu, por exemplo, eu rio todas as noites, antes de dormir. Talvez por não ter ninguém para namorar hoje em dia. Talvez se eu namorasse fizesse outras coisas. Mas eu sei lá, ou leio alguma coisa que eu acho engraçado, ou lembro-me de alguma coisa que eu acho engraçado, ou sei lá, hoje em dia no YouTube há tantas coisas engraçadas. E, por exemplo, depois há coisas que a gente acha especialmente engraçadas. Então eu essas aí uso como recursos especiais. Por exemplo, há uma cena do Nuno Marco com o filho a tocar flauta e ele a cantar, que, sim, para mim, enche-me as medidas. Eu dou 2, 3 gargalhadas e já vou dormir mais sossegada. Então a pessoa tem que escolher alguma coisa, descobrir, sei lá, houve um período que eu assistia as entrevistas do Jô Soares, né? Então são recursos, são quase como comprimidos. Ou, por exemplo, às vezes não me apetece rir, mas apetece-me ficar emocionada. Então há coisas que eu sei que me emocionam. Às vezes é apanhada de surpresa, mas eu sei que há coisas que me emocionam. Por exemplo, a música.
A música tem um efeito brutal sobre mim, né? Então, é uma maneira de eu limpar a minha chaminé antes de eu dormir, né? De eu ir dormir mais pronta para dormir, mais livre para dormir. Tá? Então, são pequenininhos cuidados que a gente tem e que mudam completamente a qualidade da nossa vida. Tá? Preparar-se, acordou, acordou, atravessou a rua, foi atropelado. Não, não é assim. Acordou, olhou para um lado, olhou para o outro, atravessou a rua, entendeu? Então, vai ter um dia difícil. Eu, por exemplo, quando estou com aqueles dias muito cheios, eu organizo tudo mentalmente, mesmo que eu depois faça diferente, porque depois eu tenho, às vezes, que articular as coisas, porque alguém não vem, ou porque não sei o quê, mas eu compenso-me hoje em dia, também se calhar já é da idade, tá? Mas eu compenso-me, por exemplo, se eu estou numa atividade muito intensa, muitos dias, depois eu paro. Não quero nem saber o telefone, a mensagem, pá, morram, sabes? Não quero, não atendo. Não sei que tocou. E depois, quando me sinto livre, vou ao telemóvel. Por exemplo, as pessoas acordam, vão a correr ao telemóvel. Eu, nem pensar. É raro o dia que eu acordo e vá ao telemóvel a correr. Eu vou quando me apetece. Óbvio que se eu estou à espera de algum telefonema, se eu tenho alguma pessoa que eu estou preocupada, não. Né? Mas dar-me esse direito de ter o meu próprio espaço, o espaço de não fazer nada, o espaço de meditar, o espaço de fazer um alongamento, o espaço de fazer um exercício de respiração, o espaço de pensar, pá, o que é que foi isto? Em vez de passar para a próxima coisa. Tá? É aí que está o suco da vida. É aí que a gente começa a descobrir as razões pelas quais a gente está aqui. É óbvio que vocês também podem ficar o dia inteiro a pagar contas e a atender telefonemas e a fazerem o que quiserem, né? É uma questão de gosto, tá? Mas é possível, fazendo pequenas mudanças, mudar completamente a qualidade do nosso dia a dia. E fazendo um acordo consigo mesma, fazendo acordos consigo mesma. Acordos que façam com que a gente esteja sempre a favor de nós mesmos e não contra, porque nós naturalmente estamos contra nós mesmos. Vocês já repararam nisso? Né? Ou é com uma crítica, e quanto mais, em geral, eu estou a ver, quanto menos consciente a pessoa é, menos crítica de si mesma ela é. Então, quem está a fazer disparates está a fazê-los à séria. Né? Nós que estamos aqui a trabalhar e a tentar descobrir, né? Sobra para nós, né? Tem que abrir o nosso manto, né? Ter essa compaixão, essa capacidade também de dizer alto e para o baile, também não quero mais isto, chega, não é? Tem os dois lados, o lado do sim e o lado do não. Nós temos de trabalhar para compreender o nosso corpo, nós temos que descobrir a polaridade. E a polaridade ela trabalha-se com a respiração, que é dentro e fora, né? Para dentro e para fora. Trabalha-se com o caminhar, que também é um lado e o outro, né? E a gente começa a descobrir que há dois em tudo, há dois braços, há dois olhos, há dois ouvidos, há dois pés, há pai e mãe, há céu e terra, há atrás e à frente, há direita e esquerda. Então começas a descobrir o 3. E o 3 é o que nos vai salvar da bipolaridade que o nosso coletivo vive. Né? Que uns estão deprimidos, os outros estão maníacos e alternam-se. Né? Eu tenho um estudo, que é o estudo, que é a minha solução para o momento contemporâneo, que é o da tripolaridade. Essa é que é boa. E é assim, trabalhando a polaridade e descobrindo, em vez de estar só num lado da questão, conseguir sempre ver o outro, conseguir
articular. É assim que a gente vai conseguir transformar o mundo. Tá? Quando as pessoas se tornarem realmente conscientes da sua alternativa, em vez de estarem presos nesses congelamentos, nessas fixações, né? E nessa inconsciência. Porque, entretanto, é claro que se existe uma dor e se existe um bloqueio, existe razão para isso. Não é? Não foi a pessoa que lhe apeteceu. Portanto, há que desenvolver uma gentileza e um respeito muito grande em relação ao que as pessoas têm, aos problemas das pessoas, né? Não deixando que eles nos atinjam diretamente, não deixando que eles nos derrubem, né? Temos que desenvolver empatia e compreensão, né? Compreensão de que aquela pessoa está realmente a fazer o melhor que pode. Eventualmente poderá vir a fazer melhor ainda, mas ela precisa de ter condição para isso e às vezes é a observação, é o amor do outro, é a capacidade que o outro tem de compreender que vai ativar essa compreensão na pessoa. E depois tem aquela história daquela experiência com os macacos, né? Que eles fizeram a experiência eles atiravam a comida para a areia e os macacos iam lá e comiam com a areia. Até que um pequenininho pegou na comida e foi lavar a fruta e comeu. E então eles aprenderam, ele ensinou à mãe, a mãe ensinou não sei quem, então aqueles macacos aprenderam. Quando o macaco número 100 aprendeu a lavar a fruta para comer, um macaco numa outra ilha, num lugar que não tinha nada a ver, lavou a fruta e é assim que a gente conta urgentemente em salvar o mundo. Né? Se a gente lavar essa fruta direitinho, tá, para comer e ter o melhor, não aceitar comer a fruta com areia, não aceitar aquilo que nos dão, usar a nossa inteligência, a nossa sensibilidade para encontrar um novo caminho, um caminho que se adapte a nós, né? E que, enfim, seja tão individual que se torne universal, porque há coisas que são assim, né? Quando é realmente uma demanda profunda, né? Porque há os arautos, há aquelas pessoas que vão na frente a descobrir o caminho. E a gente agora precisa quebrar com esta mentiralhada, né? Que tem um bando aí a querer nos convencer que a vida é uma coisa quando a gente sabe que a vida é outra. Tá? Então está na hora de, através do próprio corpo, resgatar essa dimensão, né? Do que é. Né? Tem uma outra história que é um conto sufi, o elefante achava que era um mosquito. Então ele ia para o espelho e ele via o mosquito, né? Até que um dia ele viu, epá, mas eu tenho uma orelha de elefante, mas isto é uma tromba de elefante. Mas então eu sou um elefante, não sou um mosquito. É claro, saiu a correr, a dizer aos outros, e os outros internaram-no para aí, não sei direito. Mas seja como for, é isso. Está na hora de perceber o tamanho que a gente tem e que não seja a nossa capacidade total, mas nós não somos porcaria nenhuma. Nós somos altíssima tecnologia. Né? Está sempre toda a gente a falar dos anjos e dos deuses e a pedir ajuda para isto e para aquilo. Não tem ser mais livre do que o ser humano. Tanto que tem a história do livre-arbítrio e deu no que deu. Está na hora de dar noutro lugar. Comer essa maçã com todo o gosto, não é? Lavar, tirar a areia da maçã, né? Sair da perspectiva moral, que pode ter sido muito funcional, pode ter sido um modo de manipulação durante gerações e gerações, né? A gente ouve esses paranormais todos e os ETs todos a falarem que havia códigos e coisas assim para nos condicionarem. Pá, cada um vai ver isso como quiser. O que eu acho é que nós estamos num momento em que podemos realizar a nossa verdadeira humanidade, que é bem mais simples do que a gente imagina, mas que tem a ver com a viagem do herói e com toda essa superação dos medos,
dos traumas, dos limites anteriores e a construção, a libertação da nossa qualidade inata. Isto agora já estou a ir completamente para a astrologia. Mas o Body Brain para mim foi um Hatha Yoga da astrologia, não é? Um modo de pesquisar fisicamente a astrologia. Não é? Porque tudo é astrologia. Tudo está relacionado. O céu e a terra e os elementos todos entre si. E os elementos estão todos dentro de nós. Então, por que é que a gente não pode mudar o mundo, mudando o nosso mundo interior? Mas mudando-o verdadeiramente, que é muito difícil. Tá? E por isso é que a gente se está a juntar em grupos, eu acho, porque em grupo é mais fácil. Tá? Nem que seja só para ir daqui até ali, pois cada um faz a sua coisa, que se calhar também é melhor. E encontram-se quando querem. Sou muito ariana, eu. Né? Porque eu fico a pensar, mas eu quero mesmo estar em grupo. Quero. Algum lugar dentro de mim eu quero. Estou a brincar. Então, gente, o que é que vocês querem saber mais? Não sei se isto vai desligar, hein? Estava lá escrito uma hora, não desliga, pois não? Então vá, liguem lá os telemóveis. Os telemóveis não, os microfones. Estas massagens com o bastão, nós devemos fazer quando? Quando é que é oportuno fazer? Cada vez que precisas de realmente estar em contato contigo mesma, é ótimo. Tá? E principalmente, se tu fizeres isto de um modo cumulativo, tudo o que tu alcançares nunca se perde, tu te desconectas, mas no dia que voltas para aquele ponto onde estavas. Então, se tu fizeres todos os dias, ou dia sim, dia não, tu sentes uma evolução enorme. Só que, em geral, é muito complicado trabalhar simplesmente assim à distância, porque nós temos uma coisa que se chama resistência, né? Então, cada vez que, quando a gente começa mesmo no processo da libertação, antes da gente se libertar, há de vir alguma coisa que nos testa e muitas vezes nos derruba, tá? E é aí que o terapeuta é muito útil, né? Porque às vezes é uma coisa mínima, às vezes é uma coisa que é muito mais simples do que a gente imagina, tá? Mas é muito difícil cortar cabelo na nuca e, enfim, né? Por isso é que a gente está a espelhar uns aos outros, né? Somos espelhos uns dos outros. Portanto, o problema é quando, assim, uma vez feito esse trabalho e tu começas a desenvolver, vai haver um dia, por exemplo, em que já não te apetece fazer, sabes? Sim. Em que estava quase ali, então nesse dia tu não fazes. Então é preciso ficar muito atenta a isso. Agora, se vocês, por exemplo, fizerem a chuva de luz é uma coisa que pode te ajudar a preparar o dia, a preparar a tua mente para uma reunião, para um exame, para uma conversa, para ouvir música, simplesmente, estás em casa, precisas desanuviar, chuva de luz, entendes? Sim. Ter a capacidade de fazer desligar tudo o que está a acontecer e depois voltar a olhar para o que está a acontecer, mas já com outra luz. Ok. Tá? Então, fazer quadradinhos pequenos ajuda. Tá? Os problemões, dividi-los em quadradinhos pequenos. Ok, agora vou tratar disto, agora vou tratar disto. Então, por exemplo, estou muito ansiosa porque tenho que ir ao correio. Sei lá. Não consigo pensar num problema agora. Pronto. Então, o que é que eu faço? Eu faço uma massagem no pé, eu faço uma chuva de luz e eu já nem me lembrava que eu estava aflita para ir para o correio. Eu vou sem problema nenhum, eu vou a sentir o sol a bater na minha pele, a sentir o cheiro das árvores, eu vou ouvir os pássaros, talvez me aconteça alguma coisa super importante no caminho. Olha, eu tenho uma história para contar que é algo de extraordinário, que é quando uma vez eu estava super deprimida em São Paulo, mesmo mal, daqueles dias que a pessoa diz, mas o que é que eu estou aqui a fazer, pá? Alguma coisa eu estou aqui a fazer, para que é que eu sirvo? Sabem, esses dias? Então,
eu estava a subir por uma rua que tinha aqueles degraus longos, sabes? Era uma rua a subir, então tinha, em vez de ser assim um passeio, eram degraus longos. E então eu comecei a brincar com o meu corpo, porque para mim sempre o corpo foi realmente uma maneira de solucionar muitas coisas, tá? Então eu ia e dava assim uns saltos, como eram uns degraus grandes, era tipo um GT, né? Tipo assim um salto que ia ao pé e aí eu, né? Era eu a brincar. Bom, vocês acreditam que num desses GTs me cai a cabeça de um bêbado no pé? Mas assim, mesmo, pá, que se o meu pé não estivesse lá, o bêbado tinha morrido, pá, porque batia mesmo ali naquela bico. Não é fantástico? Portanto, há que sair da mente racional para estar na hora certa, no lugar certo, a fazer alguma coisa da vida. É claro que depois desse momento eu já sabia que eu estava aqui a fazer alguma coisa. Nazaré, tu és demais. Tu és demais. Obrigada, meu amorzinho. Nazaré, Não, e essa massagem com o bastão deve ser feita com a pele sem roupa? não, Ou tanto deve ser faz? feito com roupa Com roupa, para escorregar melhor. ok. Não precisas estar nua. Depois, quer dizer, depois, se tu quiseres, vais tomar um banho ou vais ampliar mais ainda a consciência corporal que tiveres. E é ótimo ficares nua. Eu, por exemplo, hoje em dia quase não fico nua porque tenho sempre os homens aqui, os rapazes todos do meu filho. O meu filho entra, sai de casa quando eu menos espero, com um monte de gente. Então, quando eu não tinha filho, eu ficava muitas vezes nua, porque era muito importante para dimensionar um monte de coisas. Quem tiver a oportunidade de ficar nua em casa, eu aconselho vivamente, de vez em quando, a ficar nua. E quem puder Sim, mas andar descalço, porque sim, isso sim, mas por exemplo, o exemplo que deste há bocado do problema de ir aos correios, que se faz esta meditação e depois a massagem com o bastão no pé. O pé deve estar sem meia, descalço ou... pode estar com meia, não precisas de estar, porque o importante desta massagem é mesmo, sabes, uh, Ok, quando tu estás a massagear, tá? Se estiveres só na pele é capaz de ser, podes ter um paninho, não podes é ter 30 panos como eu, tá? ok. Até porque a temperatura aumenta muito com este exercício, naturalmente a tua temperatura aumenta, Sim. naturalmente tu sentes o teu campo áurico, tu sentes o espaço que tu ocupas, né? E, então, e depois começas a conectar todos os dias com o teu corpo. É engraçado porque é o corpo que nos conecta com o divino, pá. É doido isso, não é? Por isso é que é sem vergonha mesmo a história do pecado original e tudo mais, toda essa prisão que a gente nos fez do corpo, porque o corpo é o grande libertador, dependendo da maneira como a gente o usar, não é? Olhem, por exemplo, e por isso também o amor e fazer amor e o orgasmo, e isso foi tudo muito contraído para que as pessoas não ampliassem a sua consciência. Tá? Então, vamos ampliar a nossa consciência como grande revolução. Porque não é preciso ir para lá com paus na mão e bater uns nos outros. Não, cada um com o seu pau em casa, a trabalhar, a abrir, sabes, a descobrir o instrumento maravilhoso que tem. É, nós temos um corpo que é uma coisa doida. E se a gente tiver a oportunidade de fazer, mesmo que seja à distância, tá? Deixa só as coisas normalizarem um bocadinho. Eu agora vou começar um grupo de astrologia. Quem quiser estudar astrologia começa dia 4 de março. Eu vou mandar, já tenho aqui o papel, depois eu vou mandar para vocês. Tenho inclusivamente, vou mandar por e-mail, que eu escrevi aqui os e-mails para... Mas não interessa. Mesmo, por exemplo, ver estes astrólogos que falam da astrologia como se fosse uma teoria.
sem a noção de que é o estudo da natureza e dos ciclos da natureza e de que a natureza é o próprio corpo, né? Nós temos a natureza e a transcendência no corpo. Tá? E a porcaria do ego aqui a atrapalhar. Mas o ego é importante, não é? Porque sem o ego nós seríamos loucos, não é? É preciso haver um leme, não é? O ego é como um leme num barco. Tá? O que ele não pode é ir à frente, ele tem que ir atrás. Então, primeiras ideias, primeiras sensações, primeira imaginação. Depois vem o ego, ou vem a mente racional, e organiza tudo e diz, olha, isto é uma maluquice, esquece. Isto aqui, vamos lá trabalhar isto para isto se tornar cognoscível, para isto se tornar possível. Né? Então são pequeninas coisas que se tu começas a criar uma relação com o corpo, com a respiração, se tu começas a aprender a usar a tua imaginação a teu favor, a criar também tela de recepção para as imagens e a seguir o corpo, tu tornas-te um mestre de ti mesmo, da tua humanidade, tornas-te muito mais feliz, muito mais potente, entras numa dimensão totalmente diferente. Se calhar não é para a gente estar lá o tempo todo, mas também não é para estar lá tão pouco tempo. Certo? Está toda a gente com cara de satisfeito, hein? Que bom, muito obrigada, meu pessoal. Obrigado nós. Obrigada, Nazaré. Obrigada. Uhum. Então vá. Outra coisa que é só, vou fechar com isto, o maxilar, que é uma coisa que a gente nem dá conta, né? O maxilar é disparador, é um gatilho de raiva, né? Quando uma pessoa está com raiva, né? Fecha logo o maxilar. Então, quando estamos nervosos e tudo, então uma das maneiras de também descompensar essa trava é soltar o maxilar, tá? Então, quando fizerem exercícios de body brain, lembrem-se disso, de soltar o maxilar. Entretanto, eu tenho um manual de body brain, posso-vos mandar. Será que dá para pôr aqui? Aqui não dá, não é? Acho que não. Então, Não, manda por mail. sim. Manual de quê? Manual de body brain, Ok. com Podes deixar no exercício, com os conceitos todos. É claro que era melhor se fizessem comigo, mas assim também ficam com um material teórico e podem... Eu até tenho um Mais blog. vale mandares por e-mail, Nazaré. Pois, Mais pois vale é, ficares com a listagem dos e-mails que fizeste para mim. é. E Se calhar vocês esperam uns dias, porque eu tenho chama-se Body Brain Blog. Só que era muito inexperiente, então comecei pelo começo, então o livro está ao contrário. Né? A última entrada é o fim e não o começo. Ou seja, eu tenho que fazer um outro blog e pôr a primeira entrada, a última entrada como primeira e fazer tudo ao contrário do que já fiz, para vocês poderem ver online. Não sei o que é que preferem, online ou PDF? Envia para PDF, melhor. PDF é mais rápido, né? PDF. PDF, sim. Não sei lá quando é que eu vou conseguir fazer isso. Tá bom, então, ó, deixa-me ver aqui. Melhor é porem aí, ponham aí Eu coloquei o bate-papo no meu e-mail. só porque eu sou um pouco trapalhona. Eu acho que tenho de toda a gente. Da Ana Eu tenho, da vou Assunção tenho, do Sérgio tenho, Gilberto tenho já agora, as Alexandras. Pronto. E agora eu copio isto e mando para vocês. Ok. Bueno. Mas eu não estou a ver onde é que isto está. No bate-papo. Bate-papo. Nós já pusemos. Pois, eu não encontro o bate-papo aqui. Onde é que estava? Aí embaixo, Baixo no balão. Porque eu estou a compartilhar a tela com vocês. Pois é. Compartilhar a tela, mas nós não estamos a ver tela nenhuma. Bate-papo, achei. Pronto, já está aqui. Alright. Então está, meu pessoal. Muito espreguiçar de manhã.
espreguiçar de manhã é muito bom, né? Preparar o corpo sempre para aquilo que ele tem que fazer naquele dia, em vez de partir logo para a pancada. Né? Olha, tens alguns exercícios que sejam bons aqui para à volta da cervical? Há bocado estavas a falar Olha, vou-te dizer uma coisa que tu se calhar não vais acreditar, mas se tu trabalhares o pé, tu soltas a cervical, porque a melhor maneira de soltar a cervical é nos dedos do pé. Só que é muito complicado tu fazeres nos teus próprios dedos do pé sem forçares a cervical, não é? Estás aqui a fazer, não é? Sim. Portanto, se tu trabalhares com toda a superfície do pé, abrindo os dedos, fazendo tudo certinho, a tua cervical solta. E se fizeres chuva de luz também. Tá? Okay. E depois, obviamente, que este exercício com o bastão é sim. Eu estou com medo, eu não estou a ensinar direito. Eu estou com medo que vocês façam com este tipo de ensinamento, que nada é em cima da cervical. Ok, é de lado, já percebi. Tá? Então tens que procurar aqui, procurar redondo, expirar a dor, para o ombro, vires aqui para a cabeça, entendes? Mas a melhor maneira de todas é no pé. Se tu fizeres uma massagem boa no pé, com o bastão, e depois fizeres aquela abertura dos dedos, da lateral, entre a tíbia e o perónio, ok. o corpo, tá? E depois, quando tu te levantas, tu fizeste isto em pé, e fizeste a perna assim, e depois quando te levantas, a cabeça é a última coisa que se levanta, vais desenrolando, estás aqui e vais desenrolando, entendes? Sim. Não te levantas assim. Ok, devagar. Levantas, a cabeça é a última coisa que se levanta. Vais montando cada vértebra. Ok. Tá? Obviamente, eu teria que ver, está muito, muito tenso o teu pescoço? Opa, não, é que agora por causa desta coisa do teletrabalho tenho tido muito mais dores na cervical, porque Claro, acabo por... deve o estar computador sempre é mais pequeno lá. e não sei o quê, percebes? O computador é pequenino, não é? Isso é consciência, tens que mudar, tens que mudar de posição, não podes ficar tanto nessa posição que a tua cervical, estás a pressionar tudo, não é? Pois é. Eu sei, mas eu estou aqui a falar, mas eu também tive aí atrapalhada da cervical. Até pensei em ir ao Zé. Porque era muita tensão e muita coisa, mas agora a gente já percebeu que não adianta ter pressa. Né? Portanto, vamos aproveitar melhor e vamos criar ritmos próprios, porque isso é muito importante. Trabalha no pé. Ok. Né? Uma outra coisa que as pessoas desconhecem também é que a tensão ocular, ela corresponde à tensão do corpo. Então, quando uma pessoa está muito tensa, pode fazer um bocadinho de massagens oculares, sabes? Que é mais ou menos assim, ir ao extremo, mais devagarinho que puder para um lado, depois vai para o outro, né? Faz algumas vezes para um lado, outras vezes para o outro, boceja, abre e fecha o olho, faz caretas, quando viu, relaxou. Entendes? Porque é mais uma permissão do que uma coisa, é como tu dares uma instrução ao teu corpo, agora vamos lá relaxar, senão não adianta. E é sem querer, a pessoa não percebe. Claro. Certo? Tá. Tá, obrigada. Não tá. Vocês também têm o meu e-mail, portanto eu vou mandar a cena para vocês e depois digam-me alguma coisa, né? Conforme forem fazendo os exercícios. Sim, se nós tivermos dúvidas, depois nós perguntamos. Ok. Tá bom? Sempre trabalhar dentro do nosso limite, tá? Mas não é antes do limite, é no limite, tá? Que é para forçar um bocadinho, mas não desrespeitosamente, tá? Mas é para trabalhar um bocadinho além do limite.
tá? Quando forem fazer os exercícios. Um bocadinho incómoda, mas não muito, Ok. tá? Tá. Não buenas noches. Tchau. Tchau, adeus, boa noite a Obrigada. todos. Adorei, boa Adeus. noite, Boa obrigada. noite. Obrigada, querida. Obrigada. Obrigada. Nada.